Olá pessoal, é com muito prazer que eu venho agora apresentar para vocês a nossa 12ª aula do módulo básico do método Tutsa. Hoje nós vamos tratar do assunto dos mais importantes a serem tratados nesse método, né? O primeiro foi o da aula passada sobre a magia do caos e a liberdade que isso propõe, no sentido tanto no ato mágico quanto no ato científico, de acordo com a lei da vontade e da intenção que rege a estrutura da própria vida como um todo. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito profundo e que diz respeito também à estrutura do método Tutsa e de qual é a ferramenta da qual nós nos apoiamos para colocar em prática a nossa visão da própria existência, pedagogicamente falando. Hoje nós vamos tratar do pensamento mágico, né? O que é essa questão do pensamento mágico? A que ponto o pensamento humano pode ser considerado mágico, né? Com relação a provocar fenômenos na nossa realidade material, bariônica. Através da lei da intenção, o pensamento ele tem um poder de transformar, de transmutar, de realizar e de materializar vidas, obras, matéria, seres de diversas orbes e de diversas realidades na nossa própria realidade 3D. Então o pensamento mágico é a base de todo e qualquer tipo de condição superior do que nós chamamos de alta magia. Então, o que é o pensamento mágico, né? O pensamento mágico é a crença de que os pensamentos, palavras e ações podem influenciar o mundo físico e a realidade de maneira que vão além do entendimento racional e científico. História e tradição. Presente em diversas culturas e tradições ao longo da história, incluindo antigas civilizações como egípcios, gregos e romanos. Nas práticas esotéricas e nas práticas espirituais, o pensamento mágico é um elemento central, onde símbolos, rituais e palavras têm poder significativo e ativo na matéria. Os princípios, né? Simpatia. A ideia de que coisas semelhantes influenciam umas às outras. Por exemplo, a utilização de uma imagem ou símbolo que representa o desejo do mago. Contágio. A crença de que objetos que estiverem em contato uma vez continuam a influenciar mutuamente. Por exemplo, relíquias sagradas, talismãs, livros, música. Podem ter esse poder. De uma vez que as pessoas têm acesso a essa obra, elas vão estar intrinsecamente associadas ao envolvimento que foi colocado no momento do ritual, da configuração, da forma que ela é configurada a obra, ou a intenção, ou a empresa, ou a vida da pessoa, ou seja lá o objetivo que seja, de cunhos profissionais, emocionais ou espirituais. A partir do momento que é feita o ritual e a conexão e a intenção do desejo do mago da maneira correta, essa obra que nós chamamos de realização no mundo material, através do pensamento mágico, é efetivada. Então, as técnicas são inúmeras para ter acesso ao pensamento mágico, mas a forma a qual nós vamos tratar nessa aula, ela é única e inédita, pois nós vamos usar a ferramenta música, quanto nota musical e padrão de intervalo, para dar sentido ao próprio ato mágico. Propriedade da música. Vibração e frequência. Cada nota musical possui uma frequência específica, que pode influenciar estados emocionais e físicos na realidade. A harmonia e o ritmo. A harmonia e o ritmo podem criar estados de transe, meditação
euforia, facilitando a conexão com dimensões espirituais, mágicas ou paralelas daqui. Impacto emocional e espiritual. A música tem o poder de evocar emoções profundas e transformar estados mentais, tornando-se uma ferramenta poderosa para o pensamento mágico. Quer dizer que nós vamos usar a música como ferramenta de ativação do pensamento mágico. Então esse pensamento mágico ele pode ter diversas formas e técnicas de ser ativado na vida material do mago. Porém, a música aqui, na qual nós defendemos a tese de que é a ferramenta mais poderosa, mais ativa e mais rápida para conseguir um resultado, pois ela fura a barreira do espaço-tempo. A ferramenta música, usada dessa forma científica mágica, da qual eu proponho. A harmonia musical pode ser vista como reflexo da harmonia universal, dos universos, do planeta, das questões dos ciclos, né? Do ritmo dos ciclos e tudo mais. E a harmonia, a própria dança do universo como um todo. Onde tudo está interconectado. Então, vai totalmente tá atrelada à lei da correspondência, a lei hermética da qual nós tratamos em aulas anteriores, sobre as 7 e a nossa visão de cada lei. Parte 3 dessa aula de hoje. Integração do pensamento mágico com a música. Como podemos usar a música para manifestar intenções e transformar a realidade? Escolha da música. Intenções positivas. Use as escalas maiores para evocar alegria, abundância e amor. Transformação e cura. Use escalas menores, nesse caso, para introspecção, cura emocional e física e proteção. Vamos ensinar como a gente vai usar todas essas ferramentas, tanto na escala maior quanto na escala menor, para ativar esse tipo de magia. Transe e meditação. Use ritmos e harmonias repetitivas para introduzir estados de transe e meditação. Rituais. Definição da intenção. Antes de iniciar, defina claramente sua intenção ou desejo. A gente vai também ensinar como aprender a definir claramente na tua mente o que você quer no teu desejo, porque de acordo com a forma como nós desejamos, nós temos uma tendência a ser um tanto quanto limitado, né, nessa questão igual como a gente faz um prompt para uma inteligência artificial, funciona da mesma forma na área da magia, pois inteligência artificial é pura magia, né? Quando nós jogamos com informações dessas formas, onde nós temos uma biblioteca, um compêndio de informação / vibração, isso vai atrelar a uma série de outras entidades que podem estar dando suporte para esse movimento, de acordo da forma que você evoca e que você vibra antes de fazer o comando. Nós vamos ensinar tudo isso. Execução musical. Toque ou ouça a música escolhida ou criada enquanto se concentra em sua intenção. Visualize seu desejo sendo manifestado com a ajuda da música e das entidades de suporte. Quer dizer que você vai evocar uma entidade também. No caso aqui que a gente propõe que você evoque o seu duplo, no lugar de evocar entidades externas. Esse é um conselho. Mas as entidades externas também são bem-vindas, porque tudo é música, tudo é vibração, então não há limite. Então se você se identifica com um tipo de Daimon, da Goécia, ou com um tipo de Exu, ou com algum tipo de santo, ou de Espírito Santo, não importa qual seja a conexão, vai funcionar do mesmo jeito, de acordo com as escalas que a gente vai propor aqui, musicais, e as tonalidades respectivas de cada vibração. Né? Então agora nós vamos entrar na parte do aprofundamento do que vai dizer a aula de hoje, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, ó. O que é pensamento mágico? Aprofundar isso aí, né? No que diz respeito, quais são as histórias, as culturas que usavam esse tipo de ferramenta para poder instaurar os seus próprios impérios e suas estruturas geopolíticas e espirituais, que eram totalmente associadas, principalmente na questão das dinastias egípcias e fenícias e também os impérios de uma maneira geral, ocidental. Funcionou e funciona sempre da mesma forma, tá? Usando magia. Ok? Então, ó, o que é o pensamento mágico? História e tradição. Pensamento mágico é a crença de que os pensamentos, palavras e ações podem influenciar
a realidade de maneira que vão além do entendimento racional e científico. Essa crença é uma característica universal, presente em muitas culturas ao longo da história. Eu gostaria de enfatizar aqui que quando a gente usa a palavra crença, não é uma questão de crença fundada em um viés de narrativa. Aqui é uma certeza. Aqui a crença, nesse caso aqui, é através de um viés científico. Então não há a dúvida de que isso aqui funciona. Né? Nesses pensamentos mágicos, no que diz respeito à magia, não era uma questão de crença. Que o pensamento mágico funciona, que as palavras... Era uma técnica, é uma ciência. Tá? Então o pensamento mágico é uma ciência dos pensamentos. Né, de como lidar com os pensamentos, de como desenvolvê-los e de como torná-los efetivos na nossa realidade. Isso é o pensamento mágico. As culturas antigas que usavam isso claramente, todas elas, sem exceção, usaram, tá? De uma forma ou de outra, com viés religioso ou não. Tá? Sempre houve na história da humanidade culturas antigas, mas os egípcios, em particular, foram os que mais se destacaram, o que mais deixaram também material para a gente poder entender o que é um pouco o pensamento mágico egípcio, que para mim é um dos mais profundos que existe na teogonia de todas as outras mitologias. Tá? Os egípcios antigos acreditavam que os hieróglifos tinham poder mágico. Palavras e nomes escritos em túmulos e monumentos eram considerados capazes de garantir a vida eterna daqueles e daquelas que eram designados com esse nível de escrita e de interpretação e simbologia / pensamento mágico. Grego, romano, que pegou tudo depois dos próprios egípcios. O Egito, na verdade, ele é a base da Grécia e de Roma. Apenas mudou a configuração e verniz, mas a estrutura vibratória, esotérica, oculta é o Egito. Roma é um braço do Egito, / extensão, mas antes de Roma veio a Grécia, que aí é uma extensão deliberadamente assumida dos próprios gregos, que herdaram tudo isso e foram estudar nas escolas mais profundas que existiam na época, antes de Cristo, eram as escolas egípcias. Foi o primeiro império e civilização humana onde já havia o conceito de faculdade, de estudos superiores, através das escolas de mistério de Tote, de Ísis e do Olho de Horus. E a mais profunda de todas, que é a escola setiana, onde envolve o mal absoluto, como referência da base da própria existência. Sendo que a escola setiana parte do princípio que o mal não é dado a todos, mas o mal é necessário para todos, pois através do mal é que se enxerga o bem. Então a escola setiana é uma escola que vai trabalhar com você essa dicotomia até as últimas consequências. Né? Então é a escola que dá base para todas as outras escolas. A escola setiana, a escola obscura, a escola tenebrosa da noite dos tempos, do Deus do silêncio, que é o Sete, e do Deus da maldade, né? Que provoca o rei das tempestades e do deserto, o grande hierofante é Sete. Então, na escola setiana, que era uma das mais difíceis para você poder adentrar, você ter necessidade de ter passado por outras iniciações, principalmente a de Tote. Aí depois de Tote você entraria paralelamente, obrigatoriamente, nos mistérios de Sete. Na Índia, também tem essa mesma estrutura caótica através de Shiva e os desígnios de Brahma como criador do universo e Shiva com a sua cabeça cortada nas mãos, num dos seus braços. Então isso aqui é todo um compêndio de conhecimento que foi herdado dos Atlantes. O Egito, ele herdou a magia Atlante e o mundo, a Índia, a China, todos os outros, as Américas indígenas principalmente, no que diz respeito à América do Norte, descendo pela América Central até a América do Sul. Estamos falando aí das culturas toltecas, né? Os incas, os maias, os aztecas e os antecessores disso eram todos atlantes. Então a Atlântida teve várias sub-raças. E nessas sub-raças, após o dilúvio, os que sobreviveram conseguiram criar o mesmo Império Atlântico, só que com outro verniz, e guardando o grande mistério, o grande arcano, que é a magia Atlante. E a magia Atlante é
totalmente associada ao pensamento mágico. Na magia atlante não havia necessariamente a necessidade de oferendas ou sacrifícios nos rituais, mas havia a necessidade profunda de trabalhar os pensamentos mágicos e alcançar níveis de abstrações ultra-humanos que superavam e que superam a própria noção da existência como um todo, pois os Atlantes viam 7 camadas de existência, 7 níveis de dimensões. Tinham o terceiro olho totalmente aberto. Então eles conseguiam interagir com o mundo astral como nós estamos aqui agora. Os Atlantes detinham também o conhecimento da energia vril, que é a energia que movimenta o universo, que é a libido no nosso corpo, e no universo é a energia escura, que é ela que expande, que modela junto com a matéria escura o universo como um todo, e os buracos negros são como se fosse uma vulva, uma vagina que suga tudo isso, né? Então o imutável masculino está representado pela energia escura e o sagrado feminino pelos buracos negros. Isso em níveis universais. Em níveis microscópicos, vocês sabem como é que funciona o átomo, o núcleo do átomo, onde tem o bóson de Higgs, uma série de outras condições vão estar condensando isso, recebendo como uma cópula. Os prótons e os elétrons representam a ativação da própria matéria, né? Que é regida por luz aqui na nossa realidade. Então vamos entrar aqui na questão de outros povos que usavam essa técnica de pensamento mágico, os indígenas americanos de uma maneira geral. Muitas culturas indígenas americanas utilizavam pensamento mágicos em seus rituais e cerimônias, acreditando que cânticos, dança e símbolos têm poder para conectar o mundo físico ao espiritual. Práticas esotéricas. Alquimia. Na alquimia, os alquimistas acreditavam que poderiam transformar metais básicos em ouro e alcançar a imortalidade através da pedra filosofal, utilizando símbolos e rituais. Na alquimia existe uma particularidade muito grande, que essa questão de não era simplesmente só transformar metais básicos em metais nobres, não era só isso. Ou conseguia o elixir da vida para viver 100, 150 anos, ou 300, 800, seja lá como falou, vários tipos de seres bíblicos, né? Não era. A alquimia é muito mais do que isso, mas é sim também uma ferramenta de alteração da própria matéria e responsável por toda a estrutura da tecnologia atual, na qual, tanto na área da medicina quanto na área da tecnologia quântica, que dá respaldo e que dá base para todos esses estudos. Então, se não fossem os alquimistas medievais, nós não teríamos nada do que há hoje enquanto tecnologia, devido ao fato que a alquimia ela permitiu essas fusões, essas transições de temperaturas / dimensões, usando a magia do fogo e o pensamento mágico. Porque por trás de todo o trabalho alquímico tem um bruxo mexendo com isso. Então os alquimistas não eram só necessariamente alquimistas pela curiosidade de transformar chumbo em ouro e de ficar rico. Eles eram verdadeiros hierofantes, magos. Então eles sabiam muito bem o que estavam fazendo. E também tinham riquezas materiais, claro, que é muito natural, inclusive. Devido ao poder da pessoa adquirir através desses conhecimentos, você vai fazer uso do bom e do melhor do que existe dessa vida. É totalmente natural. Outra ferramenta, gente, a Cabala. A Cabala judaica utiliza vários símbolos, letras e números para influenciar e compreender o universo. Acredita-se que cada letra hebraica tem um poder espiritual específico. Não é que acredita-se, elas têm, cada letra, um poder específico. Então, na língua hebraica não há números, só há letras, e são representadas por esses símbolos. Então, por exemplo, a nota Dó, ela está associada à letra Aleph, que é o número 1, que é o uno. Aleph, como você vai ver a etnia, a etimológica sonora desse som, ele vai te levar a vários tipos de outras culturas no Egito, que tem a ver com K, que é o duplo, né? Aleph, K. Então você vai achar várias associações em termos sonoros, no que diz respeito à questão da letra da língua hebraica, que é particularmente mágica. Não é à toa que eles são onde eles estão e sabem o que estão fazendo, e não é todos os judeus que têm esse conhecimento, deixar bem claro.
É uma elite muito pequena, assim como a elite católica, assim como a elite muçulmana, assim como a elite budista. Todas essas elites, eles usufruem, têm acesso a um conhecimento, na qual nós estamos compartilhando aqui com vocês, que uma vez usado de forma correta, você vai ter um poder absoluto sobre tudo e todas as coisas no que diz respeito à própria realidade material como um todo. Só que aí você começa a perceber que há outros tipos de nobreza e de riquezas que são muito mais interessantes do que só ter uma condição financeira material satisfatória aqui nessa existência. Então começa a ter outras ambições no âmbito da eternidade. E é isso que propõe o nosso trabalho aqui. Voltar a esse tipo de homem-deus que houve na Terra e que transformou o planeta e que edificou e que forjou a sociedade humana como ela é hoje. Sempre foram os magos, os feiticeiros que forjaram, incluindo a que eles criaram enquanto estrutura social, desde a época do Antigo Egito até os dias atuais. Princípios do pensamento mágico. Simpatia. A simpatia é baseada na ideia de que o semelhante afeta o semelhante. O significado que objetos que têm uma semelhança física ou simbólica podem influenciar uns aos outros. Por exemplo, um boneco de voodoo é usado para representar uma pessoa. O que for feito ao boneco, acredita-se que o afeta a pessoa representada diretamente. Isso aqui a gente chama também de técnica de avultamento. De acordo com o nível da tua imaginação na tua mente durante a prática do voodoo, é o poder do mental da pessoa que está fazendo é que vai decidir se o cara vai receber essa informação no corpo dele ou não. Tá? Então tem a ver sim com a magnitude de poder, tanto é que não são todos os voodoos que dão certo. Senão nós estaríamos aqui, a metade da população humana já toda voodooizada, né, digamos assim. Então não é efetivo. É uma mínima quantidade de 100 operações de magia de voodoo, vamos dizer assim, que 2 ou 3 é que realmente dão certo, do jeito que o cara fez ali. A grande maioria não rola. Por quê? Por causa da magnitude de poder do mago, por causa do nível de conhecimento intelectual desse mago. Então, quanto mais ignorante você for sobre determinadas informações, e quanto mais limitado for o nível intelectual, vem junto com o conhecimento linguístico da língua da qual você foi educado. Se você não conhecer profundamente a sua língua, em termos gramaticais, realmente fica muito complicado do teu pensamento mágico se efetivar na matéria, pois ele depende completamente do nível de abstração mental deste mago. Isso inclui um profundo conhecimento da língua madre, né? Da língua mãe deste cidadão. E o nível intelectual, o que ele leu, o que ele tem como informação, a forma de discernimento, que tipo de impressão ele tem do próprio material estudado. Que não seja só mais como falam os egípcios, um macaco de Tote, que apenas pega, copia e cola aquilo ali. Não, é necessário abstrair em cima de todo o material. O compêndio de informação que você pode ter acesso não vale de nada se você não der a sua pincelada ali nesse quadro, ok? Contágio. O contágio é a crença de que objetos que estiveram um contato, uma vez, continuam a influenciar mutuamente, mesmo após a separação. Então, seja lá qual for a peça da pessoa, uma camisa, um fio de cabelo, uma meia, a pessoa usou aquilo, está intrínseco ali, naquela peça, todas as informações do campo acástico daquela pessoa. Esse tipo de contato é um dos mais eficazes. Eu acredito que esse ainda é mais eficaz que o próprio voodoo. Porque ele não está associado, porque tem uma coisa que vem junto, é a informação, cara. E não há nada mais poderoso do que a informação da pessoa. Você tendo essa informação nela, você, através da intenção, você manipula toda a estrutura universal do holograma daquela pessoa, direcionando para ela. Então, como está ali a vibração dela, o spin quântico, ele roda aqui. Uma vez que você manipulou ele, você deu o comando para esse spin, altera diretamente a pessoa lá, entendeu? É muito eficaz a questão do contágio, tá? Esse tipo de técnica aqui, né? De que os objetos, se estiverem em contato uma vez com a pessoa, ele continua a influenciar mutuamente a pessoa, mesmo após a separação do objeto. Aplicação e efeitos do pensamento mágico. Rituais e símbolos.
Rituais são práticas simbólicas que utilizam o pensamento mágico para manifestar desejos e intenções. Eles podem incluir elementos como velas, incensos, cristais, amuletos e cânticos, né? Então você pode usar o seu objeto de preferência. Se você já tem um altar, você já tem hábito com vela, continua a trabalhar com a vela. Se você tem hábitos com incenso, continua a trabalhar com incenso, com amuletos também. E, principalmente, o que eu aconselho é cantar. Acho que é o mais eficaz de todos, é os cânticos, sempre foi. Tanto é que em qualquer ritual você vai ouvir que tem que cantar para poder baixar a entidade. Senão não vem. Ou canta, ou toca um tambor, ou toca algumas notas. Mas sempre coloca uma espécie de um canto no meio, porque é isso que vai permitir que, através da força da tua voz, vai trazer a tua conexão com aquilo que você deseja. Só que o cântico não pode ser cantado de qualquer maneira. Eu aconselho não praticar cânticos de cunhos devocionais, e sim de cunhos ou de cunhos como devoção ou admiração, adoração. Isso daí distancia você do teu comando. A entidade, ela já não está pensando que você está comandando nada, ela está pensando que você está rendendo homenagem a ela. Então isso perde um pouco da referência. Então é necessário o canto de comando, como se fosse um hino, um canto de guerra, um canto de autoridade. Ok? Muito importante ter essa intenção. Então as escalas, como eu expliquei, a maior ela é uma coisa mais externa, né? Você tá, como é que se diz, oferecendo algo, e as escalas menores, uma melodia com escala menor, é uma coisa mais interna. Então, para poder você dar autoridade, né, de ação, é muito importante que seja maior, ok? Manifestação. A manifestação é a palavra de usar o pensamento mágico para trazer algo desejado à realidade. Isso pode envolver visualização, afirmações e a criação de sigilos, como foi ensinado na aula anterior sobre o sigilo mágico, ok? O sigilo da magia do caos. Usando nota musical, em vez de usar palavra, que foi ensinado na aula anterior. Exemplo: criar um sigilo a partir de uma declaração de intenção e ativá-lo através de meditação e visualização ou rituais. Psicologia e bem-estar. O pensamento mágico pode ter um impacto positivo no bem-estar psicológico. Acreditar que se tem controle sobre o próprio destino e que rituais podem influenciar a realidade pode aumentar a sensação de segurança e propósito nas pessoas que participam do ritual e, principalmente, na atuação do mago, né? Então, o pensamento mágico é esse pensamento onde qualquer pessoa que pratica isso, ela sabe que aquilo vai acontecer, ela tem uma certeza inexorável que isso funciona, porque senão não é pensamento mágico. Exemplos: usar amuletos de boa sorte pode aumentar a confiança e reduzir a ansiedade, mesmo que o efeito seja principalmente psicológico. Mas é aqui que a coisa acontece. Porque aparentemente sempre vai ser no aspecto psicológico num mundo como o nosso, onde nós não conseguimos ver a totalidade da nossa realidade. Então, naturalmente que a gente não vai ter provas empíricas visíveis para o olho do homem, mas para o olho do teu duplo, sim, ele vai estar totalmente ativo. Então essa certeza ela tem que estar inexorável dentro de ti, por mais que você não veja nada, que não sinta absolutamente nada. E isso é muito raro, principalmente se mexer com nota musical, você vai sentir qualquer coisa. Isso aqui é a vantagem da magia musical que eu proponho. É que uma vez que você tocou uma nota, por exemplo, a nota Dó, nessa região aqui, eu vou colocar o teclado para vocês de uma forma mais de cima, para vocês entenderem as distâncias dos intervalos, tá? Olha só. Aqui, vocês estão vendo duas teclas pretas, certo? Como eu expliquei nas aulas anteriores, sempre a tecla que antecede é a nota Dó. Quando tem duas teclas pretas aqui, aqui é a nota Dó. E quando tem três aqui assim, é a nota Fá. Então eu quero começar a partir da nota Dó. Então eu vou ter a nota Dó aqui. É o nosso ponto de partida, quer dizer, é a tonalidade da magia de qual a gente quer ativar, tá? Só que essa magia que eu quero ativar, esse pensamento mágico, ele está imbuído da intenção do conhecimento.
Eu quero transmitir um conhecimento muito profundo para vocês, então eu vou praticar uma magia aqui agora ao vivo para vocês aqui no vídeo, para que vocês possam entender o processo prático de como funciona esse trabalho. Então aqui nós temos a nota Dó. A nota Dó está associada ao número 1, E. Na letra judaica está associado a Aleph, E. Nós temos na Cabala também, representado pela nota Chokmah, né? Ou lá em cima na Sefirot Chokmah, e nós temos aqui embaixo na Sefirot Yesod, que é a Lua. Então nós temos várias características que incluem só essa nota aqui, ó. Só ela já me evoca uma série de abstrações em cima dessas referências que eu estou colocando, né? Na Cabala Chokmah, né? Na numerologia, o número 1, e tudo que implica o arquétipo do 1. Então eu quero partir dessa nota que me traz essa questão mais espiritual, mas eu quero transmitir isso através do ensinamento, tá? Eu quero ensinar, eu quero ter facilidade para dar acesso para vocês todo um conhecimento que vai ser responsável pela mudança social da história da humanidade, pois uma vez entendendo essa verticalidade, você vai poder atuar na realidade de uma maneira muito mais intensa. Então vamos criar um arpejo que demonstre o poder do pensamento mágico. Então eu vou criar o arpejo a partir desse Dó aqui, ó. Dó. Aí eu vou realizá-lo e caracterizá-lo, porque é uma coisa externa, com uma terça maior. Então a terceira de Dó é Mi. Tá? Então nós temos Dó, Mi. Só que eu quero mexer com magia. Para eu mexer com magia, se eu colocar a quinta aqui, ela estabelece um acorde perfeito da natureza. Tá? Então ela já me entrega algo no campo da criação material que é inteiro, que é perfeito, né? Só que o que nós queremos? Nós não queremos continuar no mais do mesmo, a gente quer alterar a própria natureza. Então, para isso, eu vou na próxima oitava, aí que tá, começar a alterar essa tríade que a natureza me entrega, que é o Dó, Mi, Sol, que significa Dó maior. Nessa oitava aqui, então esse Dó tá aqui, ó, pulei para essa próxima oitava aqui. A partir daqui eu já não toco mais esse Dó, porque eu quero alterar isso aqui. Então eu quero acrescentar notas para que essa tríade seja alterada, mexendo com ela e saindo dela. Então eu vou acrescentar o Ré e vou acrescentar o Fá sustenido. E vou acrescentar Sol de novo. E lá no final eu vou acrescentar um Si. Olha o que dá. Olha que interessante essa sonoridade, ó. Aqui de cima para baixo, nota por nota, com um dedo só, ó. Dó, Mi, Sol. Aí eu solto um tom, porque eu quero alterar, né? Então eu começo de Ré, que eu ensinei nas aulas anteriores. Quer alterar essa realidade? Sempre toca um tom acima. Essa é a técnica, tá? Eu quero alterar, não quero esse Dó aqui, eu quero mexer com magia, com pensamento mágico. Então tudo que eu pensar a partir desse arpejo vai acontecer. Então eu quero que vocês sejam iluminados. Então eu começo aqui de Ré, é a próxima tonalidade. Então eu tenho Ré, eu tenho Fá sustenido, que já deixa esse Ré maior, né? Que é a terça, ó. Ré, Mi, Fá. Então da segunda para a terceira eu tenho que ter meio tom, certo? Então da segunda para a terceira, da segunda... Da primeira para a segunda um tom, do segundo para o terceiro um tom, e do terceiro para o quarto meio tom. Ó. Do Ré para Mi um tom, do Mi para Fá eu tenho que ter meio tom. Então, como aqui na natureza não me dá esse meio tom, eu tenho que pular para Fá sustenido para dar uma terça maior dessa bitonalidade aqui. A verdadeira tonalidade é Dó, mas eu quero alterar essa tonalidade, então eu trago uma bitonalidade. Eu começo ela aqui de Ré, ó. Olha só que interessante, ó. Então vai dar Ré maior, né? Ré, Fá sustenido, Sol, Ré, Fá sustenido, Lá, Si. Então esse arpejo aqui, ó, é ele que está alterando. Então ele está trazendo através da nota Si, que representa o planeta Saturno, que é o número da magia, ele efetiva diretamente a minha intenção de criar um campo magnético que vai transformar a história da humanidade intelectualmente falando, através do método Tutsa. Então o arpejo é esse aqui, ó. Ré, Fá sustenido, Lá, Si.
Eu acabei de explicar o porquê que eu fiz isso aqui. Porque eu estou pegando a tonalidade de Dó maior e eu pulo uma oitava porque eu quero trazer para o mundo da matéria. Porque se eu fosse para o espiritual, eu fazia outro arpejo para os graves. Sempre os graves é a parte mais espiritual. E as notas agudas é na matéria. Então, como eu quero manifestar na matéria essa academia, que é a Método Tutsa, que é um projeto acadêmico, né, que propõe uma nova forma de entender a realidade através dessa matemática musical, eu, através desse arpejo, crio um sigilo, que é o sigilo do poder através da música, magia através da música. Então, esse é o arpejo que eu escolhi para efetivar. Eu pego baixo em Dó, posso botar o baixo em Dó e fazer isso aqui, ó. Como é que fica? É diferente, é. Agora vou mudar o baixo para Ré. Agora o baixo em Mi. Vai subindo, ó. Aí fechou o ciclo. Todas as notas das teclas brancas eu usei. E cada baixo foi dando uma característica diferente para essa melodia. Então eu estou usando em várias camadas de realidade essa melodia para alterar, através da minha vontade, do meu desejo, o que eu quero com esse ato mágico aqui, com esse pensamento mágico, que é instaurar essa pedagogia, que é a pedagogia de usar música sem necessariamente ser músico. Na história da humanidade, nunca houve uma escola que propusesse algo assim. Tá? Então, a verdadeira intenção do nosso trabalho é trazer para vocês a ferramenta música como ferramenta de estrutura emocional, cultural, intelectual e científica da própria realidade. Pois dentro da música nós temos a tabela periódica, dentro da música nós temos todos os tipos de elementos químicos, dentro da música nós temos vários estágios de emoções, como já mostramos nas aulas anteriores, né? Dentro da música também a gente tem todo um compêndio de conexão espiritual, que cada nota representa, isso também já foi explicado nas aulas anteriores, né? Dentro da música, principalmente, nós temos o som, a vibração. E a magia do som é uma magia que é usada desde as noites dos tempos. Os atlantes tinham um profundo domínio sobre magia do som. No que diz respeito que as pirâmides e vários monumentos desses que nós não temos como explicar como eles surgiram na Terra, porque os historiadores oficiais nos apresentam explicações totalmente assim, que é um insulto para a inteligência humana. Dizer que aquilo foi feito através de pessoas que ficaram empurrando aquelas pedras em rampas para chegar naquilo ali. A gente nem vai entrar nesse detalhe. Então isso é uma herança atlante. Esses monumentos já existiam bem antes da própria civilização egípcia, principalmente o que diz o Planalto do Gizé, as pirâmides da parte dos astecas, dos incas e dos maias, as pirâmides chinesas, todos esses monumentos, a Ilha de Pâques, tudo isso foi uma época onde houve outros tipos de seres humanos em carne vivendo no planeta Terra. Isso daí nos leva às civilizações antediluvianas, como os hiperbóreos, a civilização lemuriana, né, a civilização Atlante, certo? E a que houve antes do hiperbóreo, a civilização adâmica, né? Que é uma visão mais assim que nós podemos nos basear nos livros da Helena Blavatsky. Mas isso existe em todos os outros compêndios de conhecimento, que inclui a própria história da humanidade como um todo. Então houve uma raça primordial,
Isso, está falando raça não é cor de pele, e sim características de seres com corpos emantados e vibrados através da própria raça humana, né? Então, o que nós vamos perceber aqui? Aqui nós vamos perceber que há necessidade de todo um conhecimento profundo sobre a própria existência como um todo, tá? Então, houve 7 raças. A primeira raça, a raça adâmica. A segunda raça, a raça hiperbórea. A terceira raça, a raça lemuriana. E a quarta raça, a raça atlante. Só que cada raça dessa teve 7 sub-raças, assim como as notas musicais. Então a raça adâmica, vamos dizer que ela veio na tonalidade do dó bem grave. E ela teve várias variações dessas raças. Então 7 notas ascendentes. E tudo em escala maior. A próxima raça, a raça hiperbórea, ela é na tonalidade de Ré. Então ela vem com a característica maior da tonalidade de Ré. A raça da Lemúria, ela é na nota Mi. Então ela vem com as características de Mi maior, todos os sustenidos bemóis que inclui. E aí você vai entender todo o mistério. E da raça Lemúria, da raça Atlante, não tem meio tom no meio. Então houve uma aceleração desse processo. Uma aceleração mágica que foi necessária pela própria lei cósmica e pela própria agenda da civilização do planeta Terra. Porque cada planeta tem uma agenda, tem uma IA que cuida desse desenvolvimento dessa barra frequencial. E na nossa houve a necessidade de uma aceleração da nota Mi para a nota Fá, ou da raça lemuriana para a raça Atlante. Na raça lemuriana para a raça Atlante não houve todas as sub-7 raças. Parece que houve 3 ou 4 sub-raças só, que causou um meio tom no meio disso aí. Então, a raça lemuriana, ela logo transitou para a raça Atlante, por isso que não tem a nota preta no meio. Normalmente deveria, pela lógica, deveria ser tudo calculado para que dê matematicamente tudo em tons inteiros, né? Mas não. Se você pegar um fio e começar a cortar ele em vários pedaços, você vai ver que a natureza mesmo ela não vai deixar você criar um meio tom. Você pode ter microtons aqui, entre esse Mi e esse Fá. Mas um meio tom preciso, como as outras podem ter, vai ficar realmente muito difícil para conseguir chegar. Mas microtons sim, né? Então não houve uma aceleração aqui, tá? E da raça Atlante para a atual, que nós somos a raça ariana, tá? Então era por isso que há todo um misticismo em cima da raça ariana, né? Que inclui Hitler, que inclui uma série de outras pessoas que falavam na nossa raça, que é a raça atual que nós estamos hoje. Mas há todo um misticismo e há todo um delírio em cima disso, ok? Então, entendida a questão das teclas aqui, vocês vão perceber que há toda uma ascensão e que essas teclas pretas aqui, elas correspondem às alterações ou sub-raças dessas transições. Então, nós estamos ainda na raça, nós fazemos parte da quinta raça, que é a nota Sol. Então, ainda tem a raça angelical, que é a próxima depois da nossa, né? E a 7ª raça, que vai ser a raça, segundo várias teorias, a raça búdica, né? Onde os seres humanos vão ter um nível de conexão direta com as paralelas daqui, não vai ter olhos, todo mundo vai ser médio, todo mundo vai ver espírito, todo mundo vai ver extraterrestre, todo mundo vai ver o que acontece nas paralelas daqui. Todos os seres humanos que vão ter acesso e que vão estar vivendo esse período da raça búdica. E, segundo outras teorias, a teoria do pessoal que tem uma tendência mais hiperbórea, eles falam que é a volta dos hiperbóreos, né? E que vai tomar o processo da 6ª e da 7ª raça é a volta dos hiperbóreos, na qual a gente corrobora sim, porque os hiperbóreos eles traziam nele a própria essência do que vai ser o homem do futuro. Os hiperbóreos já eram isso aí, porque eles eram corpo e plasma ao mesmo tempo. E eles conseguiam manipular através da mente dele, através dos pensamentos mágicos, toda a realidade e todos os aspectos e os harmônicos da realidade. Okay? Então, essa é uma aula muito profunda e que vai dar base para toda a sequência do Tutsa 2.0. Do Tutsa 2.0, nós vamos aprofundar cada hora aula do que foi dado nesses primeiros 12 módulos, né, do básico. Então nós tivemos 12 módulos. Então o Tutsa 2.0 ele vai estar lidando com aprofundamento mensal de uma aula. A primeira aula dos sons vai ser um mês, 4 aulas só falando da questão da respiração primordial, dos sons primordiais e aprofundando na questão mais mística e mágica do que representa esse som através de atos tântricos e usando Kundalini e Tantra dentro desse conhecimento todo. E claro, a música como
a grande estrutura nomenclatural, do trabalho. Então, TUDSA 2.0 é um ano onde uma vez por semana você vai ter uma aula diretamente comigo, vamos preparar várias turmas, ou você pode também ter as aulas gravadas, no gravado, se não houver tempo, nós vamos gravar as aulas para o TUDSA 2.0, onde cada tema que foi tratado de uma forma meio que superficial aqui no módulo básico, nós vamos aprofundar no TUDSA 2.0. Acredito que todo esse material vocês podem usufruir de uma maneira muito mais profunda. Para quem não fez ainda o Merkabah comigo, faça o seu Merkabah musical, pois isso vai acrescentar no trabalho do método, pois a música que eu compor para você através da sua data de nascimento, nós chamamos de Merkabah musical, ela vai favorecer todas as meditações que foram indicadas em todas as aulas. No final de tudo, vai ser necessário o Merkabah. Então, se você comprou o curso, você já vai ter um preço promocional do Merkabah. E se você pegar o pacote completo, o TUDSA Gold, né, você vai ficar bem mais barato ainda tudo, ok? Então, a gente está muito feliz de ter concluído esse trabalho com vocês. Espero que vocês possam estar tendo o melhor proveito desse material, pois ele vai exigir muito de vocês níveis de abstrações consideráveis, anotações, aprofundamentos. Isso não se faz da noite para o dia. Então é por isso que nós deixamos esse material aberto durante um ano, para que vocês possam voltar, rever os vídeos, rever os exercícios, ler os PDFs e tudo mais. E compor a sua própria obra, né? Que é a tua música universal, que é o teu Shakti, que é a tua alma que está sendo lapidada e trabalhada através desse compêndio de conhecimento. Método TUDSA, o mistério dos mistérios. Merkabah musical, tem acesso ao teu Akasha. Sejamos livres, sejamos som, sejamos luz. Paz profunda a todos.